Eleições 2012. O primeiro debate da história é aqui. O Caminho FM, a rádio que mais cresce na audiência. Estamos de volta ao vivo para o primeiro debate da história de Bragança Paulista entre os candidatos a prefeito. Tivemos já o primeiro bloco com temas determinados, o segundo bloco os temas foram livres. Neste terceiro bloco, novamente, os temas serão determinados. No terceiro e no quarto bloco, nós vamos então, portanto, dar início a esse terceiro bloco. Os candidatos já estão ok, já conversaram aí com seus assessores. Podemos dar continuidade, candidatos? Tudo certo? Vamos ao sorteio, então. Primeiramente do tema, lembrando que os candidatos João Carlos Carvalho e Fernão Dias foram os sorteados, respectivamente, no primeiro e segundo bloco, que abriram com as perguntas. Nesse, então, nós faremos o sorteio do tema e depois dos candidatos, ok? O tema é emprego. Emprego é o tema. O candidato que abre essa rodada e que, portanto, deverá ser o último a ser perguntado é o candidato Fred Zenorini. Candidato Fred Zenorini, o seu tema, portanto, é emprego. A quem o senhor faz a pergunta? Eu vou perguntar para o candidato Renato Frangini. O senhor tem 30 segundos para elaborar a sua pergunta. Historicamente, nós vemos aí as necessidades da nossa cidade na área de atrair novos empregos, enfim, melhorar a condição econômica da nossa população. Eu gostaria que o candidato colocasse quais são as propostas dele para a área de geração de empregos na nossa cidade. Candidato Gustavo Sartori tem 1 minuto e meio, Frangini, tem 1 minuto e meio para a resposta. Nosso programa de governo contempla o Pró-Indústria, o maior programa industrial da história de Bragança Paulista. Nós vamos dar muitos incentivos para aquelas empresas que quiserem se instalar no município ou que quiserem ampliar suas instalações no município. Nós vamos dar descontos, né, ou deixar de recolher IPTU, ISS, ITBI, despesas com escritura, né, durante algum tempo, e também devolver a essas firmas que se instalarem no município uma parte do ICMS que viria para a prefeitura, para que essas firmas recomponham o capital investido. Com isso, a gente espera criar 5 mil novos empregos em curto tempo de espaço, porque nós estamos cansados de perder empregos para cidades como Extrema, Itatiba, Atibaia. E o emprego é uma segurança muito grande para a família, é um fator de tensão social, porque o cidadão sem emprego, o jovem sem perspectiva de emprego, traz problemas para a cidade, para a parte social. Nós queremos oferecer o primeiro emprego para o jovem, né? Queremos oferecer condições de emprego, entrar nessa disputa com os estados que oferecem vantagens desse tipo, para que essas indústrias se localizem em Bragança Paulista e resolvam o problema da cidade, gerando renda também para a cidade com a vinda de novas indústrias. Candidato Fred tem 1 minuto para a sua réplica. Muito bem. Primeiro, eu gostaria de dizer que nesse período eleitoral, você que está nos ouvindo, preste muita atenção. É um terreno fértil para promessas vazias e para a proposta de milagres, milagrosas, para resolver o problema do emprego na nossa cidade. É bonito falar em 5 mil empregos, é bonito falar em siglas, em nomes, né, pró-indústria. Só que é o seguinte, na realidade, a prefeitura tem que ter pulso, porque não adianta. Claro que nós temos que ter programas de incentivo para que novas indústrias, novas empresas se instalem na nossa cidade, trabalhando com a questão dos impostos e isenções em alguns casos. Só que nós temos que discutir a qualidade desses empregos, desses postos de trabalho a serem gerados, se efetivamente vai ser empregada mão de obra bragantina, e nós temos que garantir que essa população que precisa ocupar esses postos de trabalho esteja preparada para ocupar esses postos, fazendo parcerias com as instituições de ensino. Nós temos 2 instituições públicas de formação técnica e superior, então não adianta só falar em atrair novas indústrias, nós temos que falar Seu tempo, candidato. O candidato Renato Frangini tem 1 minuto para a sua resposta. Quem tem propostas, quem não as tem, critica dos outros. Nosso programa de governo contempla também cursos gratuitos oferecidos para a população, ampliação de vagas no SESI, no SENAI, oferecer formação para que os jovens e as pessoas se habilitem a ter esse novo emprego. Então, o estudo do Pró-Indústria, né,
ele contempla essas duas coisas, tanto a oferta de cursos profissionalizantes para que o jovem, o cidadão, se habilite a usar esse emprego, a ocupar essa vaga, como também oferecem sim vantagens para esse empresário vir para Bragança, ser atraído para Bragança. Com isso nós vamos melhorar a renda da cidade, com isso nós vamos melhorar as condições para poder usar esse dinheiro, principalmente nas partes sociais que nós temos, na saúde, na educação. Então, essa proposta é viável, já existe em outras cidades, nós não estamos viajando, nós estamos fazendo um trabalho real mesmo. Ok, vamos então, o próximo candidato que faz a pergunta é o candidato Renato Frangini, nós vamos sortear aqui o tema. O tema é esporte e lazer. Candidato Renato Frangini, a sua pergunta vai para quem? Minha pergunta vai para o Gustavo Sartori. O senhor tem 30 segundos, portanto, para fazer a pergunta sobre esporte e lazer ao candidato Gustavo Sartori. Gustavo, nosso programa de governo, ele prevê, né, a construção de um ginásio de esportes, de um ginásio de várias modalidades esportivas também, poliesportivo, né? Inclusive com raias de natação, ali para a Zona Norte. Nós pretendemos também oferecer condições para que os novos campos de futebol sejam recuperados e oferecer um apoio firme nas outras categorias, como o vôlei e o basquete. Né? Qual é a sua proposta para o esporte? Quando fui vereador, tive a oportunidade de deixar a lei de incentivo ao esporte preparada e foi aprovada, a questão de 2 anos atrás, uma lei que disponibiliza de 1 a 3% do IPTU para projetos esportivos, podendo ser uma pessoa individual ou um time, um grupo. Nós vamos incentivar e melhorar recursos na lei de incentivo ao esporte. Vamos pegar praças nos bairros, como a da Águas Claras, a do Júlio Mesquita, a do Parque dos Estados, cercar aquelas praças, colocar equipamentos que hoje já são possíveis de academia ao ar livre, fazer toda uma infraestrutura com iluminação, com cuidamento das coisas que lá vão estar e, acima de tudo, trazer o morador junto conosco. Porque a gente quer resgatar esse morador, essa associação de bairro que lá está, para cuidar desse projeto no seu bairro. É assim que nós vamos trabalhar, junto com essas pessoas, dando oportunidade a elas. E na área do lazer? Hoje não tem um lazer na nossa cidade, não temos um cinema aqui, não temos um local de diversão. As pessoas que querem ter um lazer, uma diversão, têm que procurar em outras cidades. Nós temos que investir pesado nisso. É dessa forma que nós vamos administrar na nossa, a partir de 2013. Candidato Renato Frangini tem 1 minuto para a réplica. O nosso programa também contempla, Gustavo, a criação do Bolsa Atleta, né, amparado por lei, e a criação de um mecanismo, de uma bolsa também, principalmente para os atletas paralímpicos, né? E também temos a possibilidade, né, e dentro do programa de governo, a conclusão, né, a recuperação dos vários CILs, a construção de pelo menos mais 25 novos campos, a reforma e a ampliação de outros campos. Nós estamos prevendo também no esporte a cobertura da arquibancada no estado municipal, a troca da iluminação, a construção de cabine para a imprensa, uma reformulação no nosso estado municipal, nosso ginásio de esportes, criando condições para que muitos eventos sejam ali realizados, né? E das diversas modalidades esportivas, volto a repetir, vôlei, basquete, natação, esportes radicais, que hoje está... O seu tempo, candidato. O candidato Gustavo Sartori tem 1 minuto para a tréplica. Nós vamos construir uma pista de skate, uma pista de bicicross e, acima de tudo, melhorar a condição do jovem. O Bolsa Atleta já existe hoje. E o Bolsa Atleta nada mais é do que aquele jovem que pratica um esporte e quer seguir a sua carreira, mas não tem a condição financeira para isso. A prefeitura, na nossa administração, vai dar essa condição a você. Você vai poder seguir, ser um competidor da sua cidade, ter orgulho de falar que recebe recursos do nosso município e tendo apoio da nossa administração. Quanto aos CILs, vamos melhorar alguns CILs que já estão totalmente deteriorados, esquecidos pela atual administração e, acima de tudo, quanto aos times de futebol
Vamos ajudar os times de futebol, vamos dar oportunidade e incentivo, desde que eles tenham a contrapartida e nos ajudem nas escolinhas de futebol, porque é onde nós vamos tirar os jovens da rua. Tem que ser um trabalho em conjunto, escolinha de futebol junto com a escola para tirar o jovem das drogas. Ok, o próximo candidato que faz a pergunta é o candidato Gustavo Sartori. Vamos saber o tema através do sorteio, deste que é o terceiro bloco do primeiro debate da história entre os candidatos de Bragança Paulista. O tema é mobilidade urbana. O candidato Gustavo Sartori dirige a pergunta. A qual candidato, Gustavo? Fernão Dias. O senhor tem, então, 30 segundos para elaborar sua pergunta. Nós sabemos hoje que é um grande problema na nossa cidade a mobilidade urbana. Nós podemos observar a rotatória ali do McDonald's, do Lava Pés, Parque dos Estados. Nós vamos criar, na nossa administração, de imediato, agentes de trânsito capacitados que já estão para fazer um curso para ensinar essas pessoas a cuidarem e andarem mais rápido nessa gestão. Eu acho que o doutor Fernão Dias vai fazer? O seu tempo, candidato. Candidato Fernão Dias tem 1 minuto e meio para a resposta. Gustavo, o problema de mobilidade urbana realmente é um dos principais de Bragança Paulista. Hoje, Bragança Paulista possui uma frota de veículos de 90 mil veículos motorizados. A quantidade cresce absurdamente a cada mês e a cada ano. E as ruas continuam do mesmo tamanho, Gustavo. É verdade. Medidas enérgicas e antipáticas até têm que ser tomadas no primeiro momento. Eu acho que os caminhões em horários restritos no centro da cidade, no primeiro momento, e a perimetral. A perimetral é fundamental para que haja uma mobilidade maior do trânsito, principalmente nos horários de pico. Mas a medida emergente mesmo é a restrição de caminhões pesados nos horários de pico. E criando, dessa forma, estacionamentos nesses horários para que os caminhões não trafeguem durante o dia. Bom, o candidato Gustavo Sartori tem 1 minuto para a réplica. Nós também vamos fazer na nossa administração restrição ao horário de caminhões. Os caminhões que querem fugir do pedágio entrando na nossa cidade vão ter um determinado depois das 9 horas da noite. Caminhões que queiram fazer o seu transporte de cargas para as empresas da Zona Norte vão poder utilizar outras vias através do Guaripocaba, através da Penha. Vamos estudar e pleitear junto ao governo do estado, ao governo federal, da qual o PSB faz parte desses dois governos, a perimetral, que é um projeto de 90 milhões, passando por diversas desapropriações, um projeto de 14 quilômetros, tendo 3 saídas, uma na Alberto Diniz, para a estrada de Itatiba, outra na estrada de Tuiuti, Amparo, e a outra ligando ao circuito das águas através de Socorro. É assim que a gente vai trabalhar, mas ações emergenciais, asfaltar atrás do São Miguel até o Campo Novo, para que aqueles 4 quilômetros sejam uma outra via de acesso às pessoas que queiram ir para a estrada de Itatiba. E colocar agentes rápidos para fazer o trânsito fluir no nosso município. Candidato Fernão Dias tem também 1 minuto para a réplica. Talvez essas medidas sejam contempladas por todos os planos de governo. Mas uma medida emergencial também seria na estrada de Itatiba. Os caminhões que estão desviando da Dom Pedro para não pegarem pedágio, para pegar Fernão Dias, economizando 18 quilômetros, eu acho que uma balança móvel pode inibir a presença desses caminhões. O excesso de peso desses caminhões é latente, é visível, e talvez com uma medida dessa vá inibir o tráfego desses caminhões que entram em Bragança Paulista e prejudicam o trânsito. Uma balança móvel. Eu acho que 1 mês de funcionamento, todos os outros caminhões que pensam em vir para Bragança não virão. Talvez esse é o jeitinho brasileiro, nós vamos chamar. Ok, o candidato ainda tinha 18 segundos, ele já encerrou, portanto, o candidato agora que faz a pergunta é o candidato Fernão Dias, que obrigatoriamente tem que ser um candidato que ainda não tenha falado. Neste caso, é o candidato João Carlos Carvalho. Senhor, vamos ao sorteio do tema. O Fred já foi o João, obrigatoriamente, é quem não tenha falado. Você vai perguntar agora, candidato, sobre moradia, é o tema que o senhor vai dirigir a palavra. Para o candidato João Carlos Carvalho, que ainda não falou, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. João Carlos,
O candidato Renato Frangini disse que vai construir 4.000 moradias em Bragança Paulista. Tem recurso para isso? Você que está mais próximo do governo, como que é isso? Candidato João Carlos Carvalho tem 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Bom, Fernão, eu vou responder o que eu tenho dentro do meu plano de governo. Nós temos no meu plano de governo, com relação à moradia, ao sistema habitacional do nosso município, e é um compromisso do governador Geraldo Alckmin de contemplar Bragança no governo do PSDB com 1.800 casas, e eu já tenho um projeto aprovado na Câmara Municipal nos meados de 2003, 2004, que é a lei dos lotes urbanizados. Eu vou distribuir lotes urbanizados, vou dar o material de construção para a pessoa, com uma construção de até 60 metros quadrados. É um projeto habitacional revolucionário, justiça social, moralidade nesse programa, proibido vender, proibido passar para a imobiliária, proibido fazer contrato de gaveta. O suplente, pela primeira vez, terá a sua oportunidade de ficar aguardando e ser contemplado. Essa situação de venda de imóvel da prefeitura, com o gasto público de infraestrutura, de terreno, para depois virar especulação imobiliária, no meu governo não vai acontecer. E justiça social, lote urbanizado com o kit social do material de construção, além, é claro, das 1.800 casas que o governo do estado me garante através da chancela do governador Geraldo Alckmin. Candidato Fernão Dias tem 1 minuto para a réplica, candidato. 1.800 casas é muito longe de 4.000 casas. Eu também acho um exagero falar em 4.000 casas. Mas os programas habitacionais têm que ser contemplados pelo Minha Casa Minha Vida. Eu acho que esses programas têm que entrar com maior veemência em Bragança Paulista, contemplando as pessoas de baixa renda, de 0 a R$ 1.500. São financiamentos que o pobre pode pagar. O pobre não quer nada de graça, não. Ele quer comprar a sua casa. Então, esses financiamentos, eu acho que esses recursos do governo federal, esse programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, timidamente entra em Bragança Paulista. Isso que tem que ser fomentado, João. E talvez você até, se eleito, assimile esse programa da Minha Casa Minha Vida e implante em Bragança. Ok, o candidato ainda tinha 14 segundos. O candidato João Carlos Carvalho tem 1 minuto para a tréplica. Eu até concordo com o programa Minha Casa Minha Vida, mas do jeito que o PT administrou esse projeto, administrou de uma maneira, eu digo, sem a mínima noção. Bragança, hoje, existe o programa Minha Casa Minha Vida, tocado por especuladores imobiliários. 150 mil, 180 mil, uma casa de menos, às vezes, do que 60 metros quadrados o início dessa casa. É isso que eu acho que o PT errou. Devia de ter uma fiscalização em cima, né, da exploração financeira que, pelo menos em Bragança, aconteceu. Na minha administração, eu vou dar a casa, vou concorrer com esse programa ou concorrer com as imobiliárias, com os investidores, com essa agiotagem que fizeram com casa própria em Bragança Paulista. Uma agiotagem. Ok, candidato, muito obrigado. O próximo candidato agora a fazer a pergunta, portanto, é o candidato João Carlos Carvalho. Nós vamos sortear o tema. A pergunta deverá ser dirigida ao candidato Fred Zenorini. O tema é gestão pública. Candidato João Carlos Carvalho, o senhor tem 30 segundos para elaborar a pergunta sobre gestão pública ao candidato Fred Zenorini. Eu pergunto para o candidato do PSTU de que maneira que ele vê hoje os 4.500 funcionários, né, essa descentralização anunciada por alguns candidatos, desativando o Palácio Santo Agostinho e criando mini prefeituras nos 4 cantos da cidade. Uma questão administrativa. Candidato Fred Zenorini, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Eu acredito que um projeto de descentralização da administração pública pode ser interessante para a nossa cidade, dependendo como for aplicado. Agora, a grande pergunta que fica, em termos de gestão pública, é como colocar certas coisas em prática.
Primeiro, na nossa administração, a frente de esquerda propõe muito zelo, né, no cuidado com o dinheiro público. Então, como preencher cargos de subprefeituras, por exemplo? Na nossa opinião, é muito provável que esses cargos sejam preenchidos com troca de favores políticos. Então, é mais uma porta aberta para colocar pessoas ligadas a partidos que apoiaram candidatos, né, usando o seu dinheiro, o dinheiro de você que está aí me ouvindo, você que está aí assistindo, em troca de favor político. Na nossa administração, isso jamais aconteceria. Então, assim, lidar com o dinheiro público requer muita responsabilidade, muito cuidado. Nós temos um orçamento limitado. Por isso que a nossa proposta em termos de gestão pública é cortar gastos desnecessários. Não podemos fazer nada de forma irresponsável. E, na nossa opinião, 450 cargos comissionados que a gente tem hoje é muito, é um gasto desnecessário. Gabinete do prefeito gasta para mais de 4 milhões de reais, também é um gasto desnecessário. Então, assim, um modelo de gestão pública inteligente, a nosso ver, deve cortar gastos desnecessários e para a gente poder investir no que a população precisa. É o que nós vamos fazer. Candidato João Carlos Carvalho, o tempo do senhor é de 1 minuto para a réplica. Não, eu concordo com o Fred. Eu, no meu programa de governo, nós vamos cortar 70% dos cargos comissionados na prefeitura. E não vamos fazer essa loucura também de querer criar subprefeitura na Água Comprida, no Bace, na Varginha, subprefeitura no Torozinho. Eu acho que Bragança tem como ser gerenciada através de um projeto macro. Eu acho que se você corta cargo de confiança e cria as despesas em outras áreas, você contratar funcionários que morem no Parque dos Estados para trabalhar no Parque dos Estados, não existe, né? Eu nunca vi isso. Estou ouvindo agora. Então eu acho que a responsabilidade fiscal tem que ser feita em cima do orçamento, né? Os cortes têm que serem feitos, né? Inclusive dentro de questões de serviços. Eu acho que tem que se ter muito pés no chão. A minha administração, nós vamos reduzir em 70% os cargos seu comissionados. Tempo, candidato. Este, portanto, foi o último candidato a responder. Este é o terceiro bloco. Nós vamos para o quarto bloco daqui a pouquinho, onde também... me desculpa que eu vi que encerrou. Por gentileza, a sua tréplica, me perdoa, Fred. O candidato tem 1 minuto para a tréplica. Eu vi o candidato Gustavo se levantando, eu fui induzida. Gustavo, peço para o candidato se mantenha sentado, por favor. Candidato Fred, portanto, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Então, agora, colocando a questão da responsabilidade, o candidato João Carlos colocou da importância de se ter responsabilidade com dinheiro público. E aí eu tenho que colocar que o vereador João Carlos não teve essa mesma responsabilidade na hora de lidar com os recursos públicos que ele quer ter como prefeito. Porque não só ele, como outros candidatos que estão sentados aqui, quando vereadores gastaram de forma irregular a verba pública, tá? E não sou eu que estou falando, como diria o nosso prefeito, né? Não sou eu que estou falando. O que acontece aqui é o seguinte: o candidato João Carlos, por exemplo, ó, em diversos meses do ano de 2003, conforme consta de um processo, né, deixou de prestar contas e utilizou 650 litros de combustível todo mês, todos esses meses de 2003 que estou citando, dando um total de R$ 1.289,47 todo mês. Exatamente a verba que eles tinham disponível como uma verba de gabinete. Fica a pergunta. O seu tempo, candidato, Fica por favor, o seu tempo, candidato. Gostaria de pedir um direito de resposta. Nós estamos falando de programa de governo. Candidato, eu peço então que o senhor se manifeste com o desejo de querer um direito de resposta. O advogado e, portanto, o nosso jurídico. Aí pelo nosso jurídico também. Até porque nós estamos falando de programa de governo. Tá ok. Candidato, por favor, nós vamos para o intervalo. Este é o terceiro bloco com perguntas determinadas. O candidato João Carlos Carvalho já pediu direito de resposta. Nesse intervalo será analisado pelo nosso departamento jurídico, que está presente aqui. E na volta, se for deferido, aí o candidato João Carlos Carvalho imediatamente terá 1 minuto para a resposta ou então para se defender. Nós vamos para um breve intervalo comercial e na sequência voltaremos com o quarto e penúltimo bloco deste primeiro, que é o primeiro debate da história de Bragança Paulista entre os candidatos a prefeito. A gente volta em instantes. Eleições 2012. O primeiro debate da história é aqui. O Caminho FM, a rádio que mais cresce na audiência.